Fala galera do Médio Militar, a professora Paula Black aqui mais uma vez para a gente estudar o conteúdo referente à apostila de redação. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 6, que trata sobre regionalismo e lugar comum no texto e como isso influencia positivo ou negativamente o seu texto, ok? Então, como sempre, vamos projetar aqui a nossa aula, ok? Você está vendo aí, regionalismo e lugar comum no texto, Médio Militar, módulo 6, redação. Então, esses dois assuntos são consequências, né? São sequências dos assuntos tratados no módulo 5, tá? Então, é interessante a gente ter essas duas aulas aí como sequenciais. Então, assiste primeiro o módulo 5, depois o módulo 6 e tente sintetizar os conteúdos desses dois capítulos especificamente. Então, vamos prosseguir, né? Vamos começar aqui falando sobre o primeiro tópico desse capítulo, que é regionalismo. Então, a primeira coisa é entender. Como sempre, vamos começar com uma definição, ok? Vamos explicando a partir dessa definição. O regionalismo ocorre quando há um grupo particular de elementos linguísticos em uma localização geográfica determinada, delimitada, perdão. Então, vamos primeiro. Então, o regionalismo constitui, aqui nós não estamos falando de regionalismo cultural, tá? Marcas culturais regionais. Nós estamos falando de marcas linguísticas de determinadas regiões delimitadas. No caso do Brasil, né? O Brasil sendo aí esse país imenso, esse país chamado continental, ele apresenta 5 regiões, na região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E cada uma dessas regiões vai apresentar, né, marcas linguísticas específicas. Inclusive, dentro da mesma região, eu tenho outras marcas regionalistas, né? Subcategorias dentro do próprio, da própria região. Então, quando a gente fala aqui de regionalismo, eu estou falando de marcas linguísticas específicas de cada região do Brasil, tá? Nessa aula a gente vai falar de algumas marcas e de alguns falares que constituem essas marcas e como isso pode ou não influenciar na sua redação, ok? Geralmente origina-se de fatores históricos da cultura regional, sendo o dialeto uma das suas principais formas de expressão. Então, marcas dialetais no texto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como surgem os regionalismos? Né? A gente já viu aí pela definição que eles se originam em, né, fatores históricos e culturais. Você bem sabe que cada região do Brasil, né, algumas regiões do Brasil, não cada, mas algumas, foram passaram por processo de colonização distintos, né? Então, o Nordeste, ele foi a primeira região a ser colonizada pelos portugueses. Nós tivemos alguns outros processos de colonização com a invasão holandesa. Chegaram outros povos aqui no Brasil em recortes temporais, obviamente, diferentes, mas esses processos históricos, né, de chegada de imigrantes, por exemplo, influenciou aspectos linguísticos, então vocabulário, forma de falar, fonologia e tal. Na aula de hoje, nós vamos falar das marcas lexicais regionais. Então, as palavras, as marcas regionais, as expressões regionais usadas dentro do texto. Bom, eu coloquei aqui algumas expressões. Então, para iniciar, para ilustrar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as expressões típicas de cada região. Só algumas, não todas as regiões, tá? Então, a primeira aqui é a região Nordeste, a primeira região a ser, né, colonizada aí pelos portugueses. Tem uma tabelinha aí da expressão e da sua definição, da sua significação. Então, balaio de gato, a desorganização ou confusão, dor de dar o prego,
Essas expressões, elas são expressões usadas no Nordeste, não em todos os estados do Nordeste, tá? Não entenda isso. Eu listei aqui, só li algumas, né? Eu listei aqui algumas expressões que são usadas na região Nordeste, não por todos os nordestinos. Não entendam isso, tá? Então, cambaio, perna fina, né? Enfim, tá aí. Coloquei também algumas expressões da região sul, tá? Então, da região sul, a gente tem aí, né? A expressão alçar a perna, montar o cavalo, Campo Santo, cemitério. Deixa eu ver. Rélio, né? Tem aí as suas chicote, né? O seu significado chicote. Então, tem as expressões específicas da região sul, como eu disse, em relação à região Nordeste. Não é usado por todos os estados do sul, tá? Região Norte, né? Expressões da região Norte. Essa é da grife do varal, roupa roubada. Levou o farelo, morreu. Vigia bem, preste muita atenção. Zé Ruela, né? Besta, abestalhado. Então, algumas expressões aí do norte também, tá bom? Então, tem algumas expressões. O que é interessante a gente entender sobre esse conteúdo, tá? Usar expressões regionais nas redações pode provocar algum prejuízo em relação à construção do texto. É importante que você faça uso da língua formal, da norma culta, evitando essas expressões regionais ao máximo, ok? Então, você que está assistindo a aula e que é morador do Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, que tem parentes nessas regiões, você precisa entender que a norma padrão da língua deve ser respeitada na redação. Eu coloquei aqui, por exemplo, alguns falares interioranos, né, representados aí pelo personagem do Maurício de Souza, Chico Bento. Então, o falar representado nas tirinhas do Chico Bento é um falar bem estereotipado dos falares interioranos, né, do interior, das pessoas que vivem no campo. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele responde. Ele é que tá me olhando. Então, eu tenho aí esse que tá me olhando, né, como uma forma de representar um falar específico do interior, né? Eu já disse que é uma forma bem estereotipada, usada nos quadrinhos, que não é a maioria, né, que isso não acontece na realidade em sua maioria. E aí, o que eu quero salientar com esse exemplo? É que você, ao construir a sua redação, você precisa evitar esse tipo de construção. Então, fazer uso da norma padrão. Ele é que está me olhando. Né? Então, não é uma construção muito adequada para o texto dissertativo argumentativo, ok? Outra tirinha também do Maurício de Souza, né? Com marcas de regionalidade, com marcas de variação regional, né? Então, evitar essas variações, evitar essas construções. O segundo tópico dessa parte da apostila vai falar sobre o lugar comum no texto. Não sei se ficou bem claro para você, mas o lugar comum é a utilização, né, de gírias, jargões, ditados populares, ou seja, esse lugar comum, o que quer dizer o lugar comum? É usar expressões que não mostrem
nenhum aprofundamento argumentativo. Então, fazer uso de expressões já prontas, frases feitas para colocar no texto, né, fazer uso dessas expressões e colocá-las no texto, não vai enriquecer o seu texto, vai prejudicá-lo, vai empobrecê-lo. E aí, isso vai prejudicar na sua nota geral. Então, evite esse lugar comum, essas frases feitas, essas gírias, esses jargões, esses ditados populares, porque isso vai prejudicar o texto, assim como as marcas regionalistas. Então, no primeiro tópico dessa aula, a gente falou sobre o regionalismo. Então, aquela lista de expressões de cada região é bom para a gente conhecer, para a gente discutir. Se a gente conhece pessoas de algumas dessas regiões, a gente já sabe, entende o que elas estão falando. Porém, para a construção do texto, elas vão prejudicar. Use a norma padrão. Assim, eu também falo desse segundo tópico. Evite usar gírias. E aí, tá, né? Porque quando eu falo de gíria, normalmente o aluno pensa nas gírias que ele usa, né? Mas não vai pensar nas gírias que são mais sutis, né? Que são quase vícios de linguagem. O né, por exemplo, o aí, o tá, o tipo, que são palavras bem mais curtinhas que passam despercebidas ao longo da construção do texto. Tá? E os ditados populares também. Eu vou exemplificar essa parte mais aprofundadamente. Então vamos lá. Assim, devemos evitar, por exemplo, palavras ou expressões que deem ao leitor a impressão de que você está conversando com ele. Então, a primeira coisa é evitar, né, nesse lugar comum, essas marcas de interlocução, como se eu estivesse falando com o meu leitor. Para o gênero dissertativo, isso é muito ruim. Uma das características da oralidade é o fato de você estar interagindo, conversando com alguém. E isso não pode acontecer na dissertação. Evite, portanto, usar expressões como você, né, tá. Eu acrescento aqui o sim. Tipo, essa é sim a solução para o problema. Não precisa colocar o sim, porque é marca também de oralidade, esses lugares comuns. E evite também verbos no imperativo ou quaisquer outros tipos de interação com o leitor. Então, mais uma dica de lugar comum: não produza interlocução. Então, além dos ditados populares, das gírias, dos jargões, outro lugar comum no texto é fazer uso da interlocução, da conversa com o leitor. Isso não pode acontecer no texto dissertativo argumentativo. Prosseguindo. Um segundo cuidado que temos que ter é com as expressões que fazem parte da linguagem oral, então as marcas de oralidade, ou marcas até de coloquialismo também. Você precisa tomar muito cuidado ao escolher as palavras que coloquem uma dissertação. Uma dica legal é você começar a verificar na releitura do seu texto se as palavras, olha aí, que você usou não estão muito informais, tipo o linguajar que você usaria num churrasco da turma ou numa pelada com os amigos. Olha aí, então não adianta você fazer uso de marcas de oralidade, o aí, o tá, o né, o pra. Essa expressão é muito comum, acontece bastante, passa despercebido ao leitor, ao candidato. Então, a dica é importante, faça a releitura do texto, antes até mesmo de passar para a folha definitiva. Então, faça uma releitura, uma análise do seu rascunho, para sanar para verificar esses pequenos intrusos aí da oralidade no seu texto. Exemplo, eu coloquei aqui algumas expressões, tá? Político não é flor que se cheire. Eu já peguei alguma dessas expressões nas redações que normalmente eu corrijo durante as aulas, tá? Então, político não é flor que se cheire. Imagine que a redação fale sobre honestidade, corrupção, corrupção na política, ética na política, e aí o aluno coloca: política não é flor que se cheire. Tal coisa pegou mal, então comportamento pegou mal. Não dá para acreditar que fomos presos
por fulano, fulano deixou rolar. Não dá para acreditar essa expressão também. Fulano deixou rolar. O brasileiro precisa ter um ganha-pão. Né? Falando aí de economia, e aí o aluno coloca: o brasileiro precisa ter um ganha-pão. Essas expressões, elas são expressões de lugar comum, né? São jargões, são ditados populares, são frases feitas que não mostram aí para o corretor um domínio da língua. Mostram só um esvaziamento, uma reprodução da oralidade no texto. E aí eu sugeri algumas mudanças. Então, você pode trocar "não é flor que se cheire" por "não é confiável", o político não é honesto, não mostra honestidade, não se comporta com ética. Ao invés de falar que pegou mal, você pode falar que algo passou uma impressão errada, gerou um embaraço ou foi desagradável. Então, é uma forma também de corrigir. Uma expressão com mais marca, né, com mais no lugar comum, se tornando mais formal. Deixar rolar, por exemplo, pode ser trocado por permitir que continue acontecendo, não impedir que tome outro curso natural. Olha que expressão bacana também para substituição dessa marca de oralidade, desse lugar comum. A expressão ganha-pão, né? Ter uma renda fixa, uma forma de sustento fixo, são expressões também que podem ser utilizadas. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É que você entenda que o regionalismo e o lugar comum são elementos que prejudicam o seu texto. Eles não vão valorizar o seu texto, acrescentar nada. Eles só vão prejudicar a produção do seu texto, ok? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Um poético e um texto, tá? Que inclusive está lá no seu livro, na sua apostila de redação, no capítulo 6. Esse poema não está na apostila, tá? Eu só trouxe para exemplificar que a linguagem, as marcas regionais, elas podem acontecer no texto literário, por exemplo, mas não na dissertação. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para falar para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. O Oswald de Andrade, um poeta modernista, ele vai falar sobre essas utilizações de essas marcas regionais, né, de falares interioranos, como um vício de linguagem. Né? Então ele entende, ele vai usar para exemplificar dentro do seu poema. Como é um texto literário, uma poesia, tá ok. Mas e um texto dissertativo argumentativo? Esse exemplo está lá na sua apostila, ok? Se quiser acompanhar, pegue aí a sua apostila, capítulo 6. Essa redação ela foi pontuada negativamente, tá? Vamos entender por quê. Além desse lugar comum, ela é esvaziada de algumas coisas. Temos que evoluir. Já começa pelo título com um ponto de exclamação. Já comete um erro logo no início. Nos tempos de hoje, a palavra evolução vem estando presente em nosso cotidiano, pois hoje sabemos que precisamos evoluir como pessoas, como cidadãos, como brasileiros, etc. Temos sim que evoluir, pois na sociedade que vivemos, nos obriga a essa evolução. Nossa, quanta palavra evolução, né? Então, eu tenho a repetição vocabular, falou e não disse nada. Tem alguns problemas regenciais aqui, tá? Mas eu tenho aí um início de texto que até parece começar bem, né? A palavra evolução vem sendo presente no nosso cotidiano. E aí, a partir daí já não mostra mais nada. Então, eu tenho um parágrafo que deveria cumprir o objetivo de apresentar o tema e explicitar e deixar explícito uma tese,
não é feito aqui no início, tá? Como eu disse, esse texto ele foi avaliado negativamente. Ele não foi pontuado, né? Na atualidade, olha aí a palavra evolução de novo. A evolução está em várias áreas. Como a área profissional, antigamente o curso de datilografia era importante para conseguir um bom emprego, era o necessário apenas o segundo grau. Percebam que esse período ele é um período bem confuso, né? Um período extenso, que traz várias informações. Na utilização de vírgulas não foi a das melhores, né? Acho que nem usou uma vírgulazinha aqui, mas também não cumpre, não é construído de maneira clara. Mas, devido à evolução, mais uma vez a palavra evolução, que os países vivem, acaba modificando tudo isso. Tudo isso o quê, né, cara pálida? Hoje, hoje, um curso de computação é pouco sobre o que o mercado exige. Hoje precisa ter um curso de computação, uma especialização diversos, mas com especialização diversas. Tudo devido à evolução da informática, que está presente em nosso dia a dia. Há vários desvios de concordância, né? Aqui eu tenho o uso do plural, eu tenho aqui a construção dia a dia, né? Dia a dia, sem usando o hífen, sem a preposição intermediária aí. Então, tem vários desvios ocorrendo aqui nesse texto, além das questões argumentativas, que não são colocadas, né? O parágrafo, ele vai falar sobre as exigências do mercado, né, do mercado de trabalho, que exige-se mais hoje do que antigamente, mas não me diz por quê. Inclusive, não fica muito claro sobre o que é esse texto, né, sobre qual era o objetivo de discussão. Outro exemplo bem comum é a formação em nível superior. E sabe-se lá se irá achar uma vaga no mercado de hoje. Olha o sabe-se lá, a marca de oralidade aí aparecendo. Com o nascimento e evolução da informática depois de vários anos. Quando a informática surgiu nas fábricas, pedem um nível superior para entrega de um diploma de uma faculdade. Hoje em dia, não quer dizer nada, pois nas fábricas trabalhos que eram feitos por pessoas hoje foram substituídos por robôs, que substituiu homens e acabou com a possibilidade do homem evoluir, pois que vai se interessar em concluir um curso de nível superior, sabendo que devido à evolução ele ficara desempregado, pois existem máquinas fazendo o trabalho dele. Extremamente confuso. É um parágrafo que apresenta períodos muito extensos, períodos muito longos, com várias informações intrucadas. Eu tenho problemas, mais uma vez, problemas de utilização de vírgula, de pontuação, de encadeamento de ideias, de concordância, de regências e além do esvaziamento argumentativo. Eu percebo um cerne de argumento aqui, mas uma pitadinha de argumento, mas nada que possa ser desenvolvido de forma clara. Esse texto ele tem prejuízo na sua clareza. Ele, ele é extenso, porém ele não argumenta de forma clara. Então, se não há clareza, se há a utilização desses lugares comuns, né, principalmente aí as marcas de oralidade, esse texto ele vai ser prejudicado. Todos os fatores que caracterizam a evolução está mais do que claro. Será que está claro? Que nos tempos de hoje temos que evoluirmos pessoalmente, profissionalmente, constantemente, pois a evolução não para e cada dia ocorre uma evolução em determinado setor da sociedade. E temos que nos acompanhar, essas evoluções, pois senão nunca conseguiremos estar no mercado de trabalho. Mais uma vez, eu tenho aí um parágrafo
que é constituído de um só período e isso prejudica a clareza e a progressão argumentativa. Então, não é um texto claro, é um texto entroncado, cheio de permeado por erros não só ortográficos, mas de utilização de vírgulas, de regências e concordâncias, e com marcas, né, desses ditados populares, desses lugares comuns. Nesse texto, especificamente, a gente não vê marcas regionalistas, de linguagem, né, de variação regional. Porém, é muito evidente a falta de domínio desse candidato em relação à construção de um texto claro, objetivo e orientado, né? O último parágrafo, acredito que seja o último. A evolução nos mostra que hoje em dia um curso de nível superior não basta. Temos que apelar para pós-graduação, mestrado, bacharelado e cada vez mais procurarmos alternativas de sempre estarmos evoluindo, pois se pararmos no tempo, a evolução passa e nos deixa para trás. Olha aí uma expressão, tipo um ditado popular, né? Uma tentativa de construção de ditado popular. E com isso, sabemos que também iremos evoluir para o alto índice de desempregados em nossa sociedade, que vem sendo uma evolução constante em nosso país, devido à evolução que o mundo nos proporciona. Isso mostra que a evolução gera mudanças no cotidiano de cada um, pois nem todos têm condições de acompanhar a evolução presente no mundo. Mais um parágrafo permeado de problemas coesivos, de problemas de coerência, progressão argumentativa, progressão da ideia. É um parágrafo muitíssimo ruim, inclusive. Ok? Então, para a aula de hoje, a gente entendeu que a utilização de regionalismos e marcas de oralidade, uso de ditados populares, gírias e jargões não são eficientes para dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, tome cuidado com isso, fique com os exercícios desse módulo, então leia, tente fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, tire as dúvidas nas nossas aulas ao vivo, ok? Com a professora da sua turma. Até a próxima, eu espero ter ajudado. Tchau, tchau!